Boa noite aos nossos irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui na disposição de realizar mais um estudo de forma online, congregando os nossos irmãos que integram o nosso grupo Casa Grande da Paz e alguns outros também que, por afinidade com o nosso grupo, também resolvem participar e integrar a nossa corrente de pensamentos positivos, de muita união, de muita solidariedade, de muita fraternidade, nesse momento especial que todos nós experimentamos. Então, é com muita alegria que mais uma vez a gente se coloca aqui à disposição para realizar esse estudo junto com os nossos irmãos. Também com alegria de poder comunicar que nós estamos aos poucos voltando à nossa atividade lá na nossa Casa Grande da Paz. Segunda-feira nós já reiniciamos a nossa reunião com portas abertas, com muito cuidado, né? Todos os participantes de máscara, nós temos álcool gel lá na entrada para todos os nossos irmãos que porventura lá se dirijam para estudar o Evangelho conosco. E a nossa proposta é de ir retornando às nossas atividades aos poucos, né? Na segunda-feira já próxima, nós já realizaremos o nosso estudo com as duas partes, né? A primeira do estudo do Evangelho, a segunda com o Livro dos Espíritos, que fica a cargo da nossa irmã Lorraine, né? Então, segunda-feira, se Deus quiser, 7h30, a gente se encontra lá, obedecendo sempre a distância, um número de pessoas, né? Nesse primeiro momento, o número é muito reduzido das pessoas que têm ido, então, de modo que está dando para controlar, assim, de uma forma como as nossas leis materiais estão exigindo de nós. Muito bem. Então, nesse momento, nós pedimos aos nossos irmãos que, já com a garrafinha de água aí separada, para que possa receber a fluidificação durante o nosso estudo, aqueles irmãos que porventura estejam fazendo tratamento de leito, que possam aí separar um ambiente propício para isso, muito silêncio, porventura possa colocar a luz ali branda, que certamente durante o nosso estudo a espiritualidade maior há de comparecer nos lares desses irmãos, levando o lenitivo, o medicamento, aquilo que for necessário para a recuperação, o fortalecimento dos nossos irmãos. Então, nesse momento que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, para que Ele possa, através dos seus benfeitores, nos assistir nesse momento, a nós que temos a responsabilidade do estudo, sejamos intuídos nas melhores palavras, e os nossos irmãos que aqui também participam do estudo, lá do outro lado ouvindo, que possam sentir essas palavras no fundo dos seus corações, para que possamos, ao final da reunião, cada qual tirar o seu ensinamento, nos tornando pessoas melhores daquilo que nós aprendemos. Agradecemos, Mestre amado Jesus, por toda a assistência obtida durante a nossa semana, durante o nosso dia, fortalecendo ao anjo guardião de cada um dos nossos irmãos durante a caminhada que nos espera. E assim, Mestre amado Jesus, pedimos a sua permissão e damos início aos estudos dessa noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. Essa noite nós nos propusemos realizar um estudo de uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, um livro que nós achamos muito interessante, com uma profundidade de mensagens muito grande,
não é um livro muito conhecido de todos nós. A gente diz assim, de hábito estudá-lo nas casas espíritas. Esse livro tem o título Na Era do Espírito. Ele faz parte de uma coletânea denominada Na Era do Espírito, de 4 livros. O primeiro aqui, Chico Xavier Pede Licença, Na Era do Espírito, que é de onde nós retiramos a mensagem que vai fundamentar o nosso estudo dessa noite. Astronautas do Além, Diálogo dos Vivos. Então, faz parte aqui de uma série denominada Na Era do Espírito. Certo? Então, o que a gente achou muito interessante nesse livro? Para quem tiver curiosidade, depois de acessá-lo, é um livro que tem amplo acesso na internet, está liberado lá para você acessar todo o seu conteúdo, mas foi muito interessante porque Herculano Pires, fazendo uma parceria com Chico, ele então produziu uma série de livros, não é mesmo? Com as mensagens psicografadas pelo Chico. Nesse livro, Na Era do Espírito em especial, o que compõe essas, além das mensagens, é que o Chico fazia um relato do que antecedeu na reunião daquela noite aquela mensagem. Então, situações muito peculiares da reunião, lá onde o Chico comandava e operava, acontecia de modo que depois Emmanuel vinha e ditava uma mensagem. Então, para a gente se situar e se acomodar a essa didática que o Chico, com Emmanuel, resolveu colocar juntamente com o nosso irmão Herculano Pires, ele começa assim, essa mensagem, ela está lá no item 12 do livro, tem o título Prova e Julgamento. Muito bem. Aí então o Chico escreve para o Herculano, dizendo, olha, nessa noite, o que aconteceu aqui, o fato que aconteceu aqui na nossa casa espírita, e que então originou essa mensagem ditada por Emmanuel, para nos orientar diante daquela situação vivenciada ali na casa espírita. Então, o Chico conta o antecedente da mensagem nas seguintes palavras do próprio Chico. Vamos abrir aspas aqui, para a gente ser fiel à história contada pelo Chico, do fato acontecido lá na casa espírita que antecedeu a mensagem de Emmanuel. Muito bem. Na certeza de que os amigos espirituais nos observam, creio que a palavra do nosso caro Emmanuel foi suscitada por um acontecimento que nem todos em nossa reunião pública perceberam. Dentre os visitantes estava um casal de amigos que viera não só ao contato de nossos trabalhos, mas igualmente ao encontro de um filho que chegou de cidade próxima a fim de revê-los. Tratava-se de um rapaz detido na prisão de comunidade vizinha que, com permissão generosa das autoridades, vinha escoltado por 2 guardas para ver os genitores, especialmente a mãezinha, portadora de moléstia grave. Num banco ao nosso redor, vi quando a senhora abraçou o jovem e exclamou: "Ah, meu filho, meu filho!" Notando que as lágrimas dos pais e do filho se confundiam, não consegui também conter as minhas. Isso Chico dizendo, relatando. Lembrei-me da bondade de meus pais para comigo e pensei que eu poderia estar na posição daquele filho sequioso de perdão e de afeto, e confesso que chorei. Penso, porém, que alguma coisa de muito grave estará nos registros do que haja acontecido, porque pequeno grupo de pessoas não gostou da nossa simpatia pelo moço. Observando isso, procurei conter-me
para que os pais sofredores não tivessem conhecimento da reduzida movimentação de censura que se fizera. E o fato passou sem maiores comentários. No início de nossas tarefas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos forneceu para estudo o item 14 do capítulo 10. E ao fim da reunião, nosso caro Emmanuel escreveu, por nosso intermédio, a página que lhe envio. Então, essa mensagem ditada por Emmanuel, prova e julgamento, que serve de base ao nosso estudo dessa noite de hoje, sendo certo que se faz necessário a gente tecer só algumas considerações sobre essa situação preliminar que o Chico, então, fez registrar em carta dirigida a Herculano Pires, que orientou a mensagem ditada por Emmanuel. Veja que situação. O Chico está lá preparado no trabalho dele sendo realizado, e eis que então chega um casal vindo de cidade de fora, não é mesmo? Aonde também aquele casal aproveitou aquela oportunidade para receber, para estar com o filho que se encontrava preso ali numa cidade vizinha. O Chico diz, né, com aquele jeito dele todo carinhoso, que por benevolência das autoridades, né, fizeram o filho então chegar ali, ainda que escoltado por 2 policiais, chegar ali na reunião do Chico, levando o filho para que ele pudesse se estar com o pai e a mãe. A mãe, portadora de moléstia grave, né, tá ali, abraça o filho, e as lágrimas, né, dele se entrelaçam, pai, mãe e filho. Mas 2 situações ali se verificou. De um lado, o Chico, vendo aquela situação, se tocou, se condoeu, se colocou no lugar daqueles pais ou do filho. Mas também ele verificou que tinha um grupo ali de pessoas que também se faziam presente na reunião, que não ficaram muito felizes com aquilo não. Ficaram um pouco ali, não é mesmo, emitindo vibrações negativas com aquele sujeito, devido àquela situação que ele se encontrava. E eis então, inspirado certamente por Emmanuel, né, abre o Evangelho para que se possa fazer o estudo. Eles realizam o estudo ali, esclarecendo a respeito da matéria que foi colocada dentro do Evangelho, que foi do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o item 14, Perdão das ofensas, ditado pelo Espírito Simão. E aí vem a mensagem do Emmanuel, não é mesmo? Que nós vamos aqui ser fiel a ela também, para a gente tecer algumas considerações sobre o que Emmanuel, então, que lição Emmanuel trazia para todos nós diante daquela situação vivenciada ali no grupo do Chico, né, no centro espírita ali que ele estava atuando. Muito bem. A mensagem do Emmanuel, com o título Prova e Julgamento, assim foi registrada. De certo que o Senhor nos terá advertido contra os riscos do julgamento, observando-nos a inclinação espontânea para projetar-nos em assuntos alheios. Então, Emmanuel, já na introdução, sabe da nossa dificuldade, não é mesmo? De sermos benevolentes, indulgentes para com as pessoas, devido à inclinação que nós temos de dar o palpite sempre na vida alheia. Ele já registra isso aqui para nós. E aí Emmanuel continua. Habitualmente, perante os nossos irmãos em experiências difíceis, estamos induzidos a imaginar neles o que sentimos e pensamos acerca de nós próprios. Olha aquela psicologia do espelho, não é mesmo? O mal, o erro que a gente vê no irmão, a situação que a gente vê nele, na verdade nós estamos refletindo os nossos próprios defeitos, os nossos próprios anseios, os nossos próprios sentimentos, não é mesmo? É para a gente pensar, para a gente... Não é mesmo? É muito profundo isso.
Encontramos determinada criatura acusada desse ou daquele delito, para logo, frequentemente, passamos a mentalizar como teria sido a falta praticada, fantasiando minudências infelizes a fim de agravá-la, quando muitas vezes a pessoa indiciada tudo promoveu de modo a poupar a suposta vítima, resistindo-lhes às provocações até as últimas consequências. Emmanuel aqui então já vai também nos chamar a atenção. Frequentemente, diante dessas situações, aonde a gente se encontra com uma pessoa acusada de algum delito, a gente tem o hábito já de imaginar, não é mesmo? Fantasiando como aquela pessoa deve ter praticado aquela situação. E na maioria das vezes a gente sempre agravando a conduta da pessoa. Ele diz aqui, quando muita vez, possa ser que aquela pessoa realizou todo um esforço ao seu alcance para tentar amenizar a sua atitude diante de uma situação que ela se via agravada pela suposta vítima. Penso eu que Emmanuel coloca nessa condição para que nós possamos nos questionar nessas situações quem é vítima, quem é agressor, quando nós não conhecemos, de um lado, nem a situação real, material, que desenrolou naquela situação, porque nós não estávamos presentes, muito menos aos olhos dos céus. Perante a justiça divina, nós não conhecemos quem é credor, quem é devedor de quem. Então, a cada parágrafo, Emmanuel vai nos desqualificando quando nós nos colocamos ou queremos nos colocar na condição de julgador. Emmanuel continua. Surpreendemos irmãos considerados em desvalia moral, e de imediato, ao registrar-lhes o abatimento, ideamos quadros reprováveis de conduta sobre as telas de inquietude em que terão entrado, emprestando-lhes ao comportamento o comportamento talvez menos dignos que teríamos adotado na problemática de ordem espiritual e em que se acharam envoltos, quando, na maioria das ocasiões, são almas violadas por circunstâncias cruéis à afeição de aves desprevenidas sobre o laço do caçador. Olha, Emmanuel vai aprofundando a questão de nós nos colocarmos na condição de julgador. Nós desenhamos, né? A gente se defronta com irmãos abatidos diante de situações que eles se equivocaram. E a gente, ciente disso, já também mentaliza, né, aquele quadro desgastado do nosso irmão, fazendo simplesmente aumentar o desgaste dele com as nossas energias, com as nossas mentalizações, senão quando a gente ainda passa a tecer comentários, que os nossos irmãos ficam cada vez mais para baixo, sem considerar que se nós, na situação do nosso irmão, às vezes nós teríamos agido muito pior. E mais uma vez reforçando, sem considerar que do ponto de vista espiritual, às vezes aquele irmão, ele está muito mais na condição de vítima. Às vezes situações, circunstâncias muito cruéis antecederam aquela atitude que nós não temos a mínima condição de aferir a conduta do nosso irmão. Quem dirá emitir julgamento? Abstenhamos-nos de julgar os irmãos supostamente caídos, nos orienta Emmanuel. O Senhor suscitou a formação de juízes na organização social do mundo para que esses magistrados estudem os processos em que nos tornemos
passíveis de corrigenda ou segregação, conforme o grau de periculosidade que venhamos a apresentar na convivência um com os outros. Olha, ele está dizendo para a gente se abster de julgar os nossos irmãos, até porque o Senhor suscitou a formação de juízo na nossa organização social. Nós temos aqui instalado, não é mesmo, por inspiração divina, aquilo que nós chamamos de poder judiciário, cujos integrantes, os juízes, têm o poder, dever de julgar a todos nós quando nós erramos, sendo impondo penas para nos corrigir, sendo impondo segregação. Vamos então prender a pessoa para poder ela ficar isolada ali e tentar se corrigir. Então, do ponto de vista material, nós temos quem tem a competência para julgar. E Emmanuel continua. Por outro lado, os princípios de causa e efeito dispõem da sua própria penalogia ante a justiça divina. Cada qual de nós traz em si e consigo os resultados das próprias ações. Então, para o que nós falávamos no parágrafo anterior, para que Emmanuel, naquilo que Emmanuel registrava no parágrafo anterior, algum dos nossos irmãos pode pensar, mas a justiça dos homens é falha. Ela nem sempre consegue alcançar o infrator na profundidade dos seus erros, dos seus equívocos. E Emmanuel então não deixa ao lado, Ele vai dizer, olha, e ainda assim, por outro lado, nós temos os princípios de causa e efeito que rege as nossas vidas, é uma lei natural que rege o nosso universo e que dispõe da sua própria penalogia pela justiça divina. Além das leis dos homens, além dela e sobre ela existe a lei divina, que essa lei de causa e efeito vai trazer a cada um de nós, não é mesmo? Situações produzidas pelas nossas próprias atitudes. Não tem um ato só, um nosso equívoco, por menor que seja, que ele vai ficar sem uma reação na nossa vida. Essa é a justiça de causa e efeito. Então, nós vamos produzir resultados, cada um, das nossas próprias ações, das nossas próprias atitudes, querendo ou não querendo. É da lei divina. Ninguém consegue fugir disso. Ainda que muitos de nós ainda não estejamos despertos para essa realidade. Ninguém foge às leis que asseguram a harmonia do universo, registra Emmanuel. E ele já está finalizando. Diante dos companheiros que consideres transviados, auxilia-os quanto possas. E onde não consigas estender braços de apoio, silencia e ora por eles. Então veja, diante de irmãos transviados, o que a gente pode fazer? Vamos auxiliar naquilo que nós podemos. A situação lhe se apresentou na sua frente, o que você pode fazer para auxiliar aquele irmão, amenizar o sofrimento que ele experimenta? Vamos fazer. Ah, mas eu estou vendo aqui, eu não posso fazer nada. Eu não tenho acesso àquela situação, àquela pessoa, à família. Mas Emmanuel está dizendo, então, ore por eles. Você pode fazer sim alguma coisa. Ore por eles. Silencia e ora. Então, julgar nunca, Ficar emitindo juízo de valor, não é mesmo? Nunca. Silencia e ora por eles. Nos orienta Emmanuel. Todos somos alunos na grande escola da vida. Consideremos que toda escola afere o valor dos ensinos professados em tempo justo de exame. Aquele negócio. Não é obrigado plantar, mas a colheita é obrigatória. Na nossa vida é assim. Você tem todas as situações necessárias para realizar o seu desenvolvimento moral, intelectual e espiritual.
Deus, na sua didática divina, patrocina a todos nós oportunidades 1000, na medida exata daquilo que cada um precisa experimentar para impulsionar o nosso próprio progresso. É tempo de oportunidade, é tempo de ação. Depois é tempo de cada um colher os seus resultados. Não é mesmo? Assim como na escola. Você estuda para depois realizar o exame, para ver, aferir a sua condição de aprendizado. Assim é a vida nossa, de todos nós. E Emmanuel, então, vai encerrar no seu último parágrafo. Os irmãos apontados à apreciação dos júris públicos são companheiros em prova. Hoje será o dia deles. Entretanto, é possível que amanhã o nosso também venha a chegar. Nos remetendo lá àquela situação que o Chico experimentou lá nos seus trabalhos, na casa espírita. Daquele irmão que compareceu acompanhado de 2 policiais para encontrar os seus pais ali, e alguns irmãos olhando indiferente, produzindo ali, energias deletérias com relação àquela situação, como se emitindo um juízo negativo, de valor com relação ao irmão em prova, numa prova difícil. Mas em prova, Emmanuel está dizendo, somos todos nós. Aquele irmão tinha sido colocado à prova perante o júri público, o júri das leis humanas. Mas ele está dizendo aqui, hoje é aquele irmão, mas amanhã possa ser que seremos nós. Como nós dissemos, a didática divina é fantástica. Deus é muito criativo. Ele produz situações tais que nenhum de nós consegue fugir da nossa própria realidade, daquilo que verdadeiramente nós necessitamos para realizar a nossa melhora. Então, se nós agimos acertadamente, nós passamos aquela situação e vamos para a próxima etapa. Quando nós nos equivocamos diante da situação, ela tende a repetir, não é mesmo? De uma maneira mais acentuada, mais forte. E dentro dessa didática divina, considerando a natureza do planeta que nós habitamos e dos espíritos que aqui se encontram encarnados, espíritos em provas e expiações, indicam a nossa condição de espíritos ainda imperfeitos. Nós resistimos ainda à lei divina, apesar de sermos criados simples e ignorantes, e Deus ter colocado dentro de nós a sua semente divina, a semente do amor, ela precisa germinar. Isso é o bonito da nossa evolução. É um processo assim como uma planta, não é mesmo? Ela vem com a semente e ela precisa germinar para dar as suas flores e os seus melhores frutos. O mesmo processo acontece conosco. Então, essa árvore frondosa até chegar lá, tem a semente que você coloca no solo, ela precisa ser adubada com muita paciência, com muito zelo. Ela sofre todo tipo de intempérie para poder se fortalecer, ir crescendo, dar as suas folhas, as suas flores, os seus frutos. Assim somos nós. Na nossa condição atual, como nós registramos, na condição de espíritos imperfeitos, nós ainda estamos fazendo brotar em nós, nós estamos reconhecendo esse amor no seu início, esse amor divino. E a didática divina, sabendo disso, nesse planeta de provas e expiações, utiliza na sua didática divina um instrumento maravilhoso e fantástico, que se chama dor e sofrimento, para alavancar o nosso progresso. Então, toda situação difícil que nós experimentamos, nós temos que nos colocar na condição de aprendizes, de nos perguntarmos
O que nós aprendemos nessa situação? E a situação de não julgar, ela nos traz a uma reflexão profunda, porque nós, diante da dor e do sofrimento do irmão, que amanhã pode ser também em nós, nós sabemos que a dor e o sofrimento, ela nos humaniza, porque nos iguala a todos, nós nos tornamos iguais. Cada um de nós pode se perguntar se não é isso mesmo que acontece. Quando a nossa vida está muito perfeita, muito boa, quando o nosso corpo, a nossa saúde está ok, quando as nossas finanças também estão ok, os nossos relacionamentos afetivos, familiares, sabe aquela brisa, aquele tempo que Deus permite para que a gente possa nos recompor, não é mesmo? Daqueles vendavais que nós experimentamos, onde o nosso barco da vida saculejou muito e agora nós precisamos ali recompor então o nosso barco, fazer uma limpeza, ter um pouquinho de um sono mais tranquilo para que a gente possa se fortalecer. Nesses momentos, se ele se estende demasiado um pouco, a gente tende então a esquecer a dor, o sofrimento e nos colocar acima do bem e do mal. E aí, quando a gente defronta com as dificuldades alheias, nós passamos desapercebido. E aí nós temos então aquele juízo acentuado de poder julgar os nossos irmãos em dificuldade, porque nós esquecemos das nossas. Nós esquecemos das nossas dificuldades. Elas ficaram lá para trás. Então é nesse momento que a gente precisa, não é mesmo? Ainda que a nossa vida esteja um mar tranquilo, sem maré muito alta, sem ondas muito altas, nós nos colocamos no lugar do outro e a gente evita julgar. Vamos trazer isso para a nossa realidade de hoje para ficar mais fácil da gente assimilar. Situação vivenciada no nosso dia a dia hoje, nessa pandemia que nós estamos experimentando, imaginando que Deus, como nós dissemos aqui, na sua didática divina, utiliza da dor e do sofrimento para impulsionar o progresso nosso, de cada um. Quando então Ele nos coloca essa pandemia, quando Ele nos recolhe dentro dos nossos lares, ou agora nós já saindo, não é mesmo? Esses 7, 8 meses de recolhimento, não material, mas um recolhimento espiritual. Hoje, nós podemos nos perguntar, que lição nós tiramos dessa situação? Vamos direcionar essa pergunta principalmente para nós espíritas, que imaginemos já estarmos despertos para a realidade espiritual, conscientes de que dor e sofrimento que Deus permite que aconteça em nossas vidas, tem a finalidade única e exclusiva de acelerar o nosso progresso espiritual. Para acelerar, impõe uma mudança mais rápida em nossos comportamentos. A pergunta que a gente faz: você se tornou uma pessoa melhor de lá para cá? O que essa pandemia, essa situação vivenciada por você, te modificou? Você já se fez essa pergunta? Nós temos que nos fazer essa pergunta, porque se a finalidade da dor e do sofrimento é fazer com que nós possamos melhorar, a pergunta é: o que você melhorou? Muito bem. Num segundo momento, o que a gente experimenta é a seguinte situação: depois de 7, 8 meses, nós estamos agora reabrindo, né, não é mesmo? A nossa sociedade, e nós estamos voltando para a nossa vida, aquilo que se chama para o novo normal. Nós já conhecemos um pouco como que esse vírus ele atua, né, não é mesmo? Então cada qual tem que tomar as suas atitudes para se resguardar naquilo que as autoridades estão nos orientando.
para que você possa usar a máscara, você possa usar o álcool em gel, para que você possa respeitar a distância, não é mesmo, mínima entre as pessoas, evitar aglomerações. E aí a gente se pergunta, na nossa comunidade, não vamos olhar na televisão em comunidade, em comunidades maiores não, na nossa comunidade, as pessoas estão respeitando essas questões? Me parece que não. A grande maioria, a gente sai aí na rua por uma questão ou outra de trabalho, a gente tem verificado um grande número de pessoas que não estão muito preocupadas com isso. Por que eu levanto essa questão? Primeiro, para que nós espíritas possamos nos perguntar: nós preocupamos com os outros? De sermos transmissores desse vírus e podermos levar para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, para os nossos vizinhos, para os nossos companheiros de trabalho? Me parece que Deus quer fazer com que nós possamos desenvolver em nós, agora em princípio, esse sentimento de solidariedade de cada um para com os outros. Será que nós estamos entendendo isso? E de acordo com a didática divina que nós já conhecemos aqui para o nosso planeta de provas e expiações, nós temos visto, assim como é nas nossas escolas, que quando a lição não é muito bem compreendida, a didática divina faz com que situações então mais graves, onde a dor e o sofrimento vem mais acentuado, nos atinja para que a gente possa refazer a nossa conduta e tentar aprender aquilo que a situação vem nos ensinar. E aí nós estamos numa perspectiva aí de uma segunda onda desse vírus, que se acontecer, já está acontecendo na Europa, se acontecer, a gente tem que se perguntar: o que essa situação novamente, agora mais apertada, vem trazer como oportunidade de aprendizado e de mudança no meu comportamento, nas minhas atitudes, dentro da concepção, dentro dos ensinos que Jesus nos trouxe, da concepção de que nós, como espíritos imortais, tendo uma vida única, criados simples e ignorantes, somos destinados à perfeição. Nesse momento, o que é que nós devemos proceder para realizar a nossa melhora e dar um salto na nossa evolução, principalmente quando nós experimentamos um momento ímpar no nosso planeta? A gente está nesse momento de transição. E momentos de transição, não é mesmo? Nós sabemos que é o momento de colher o joio, de separar o joio do trigo. Então, a mim me parece que o joio tem crescido muito. Porque o que a gente tem visto é que muitas pessoas ainda não despertaram para essa realidade. Para se indagar o que essa pandemia, essa situação veio nos ensinar. E esse ensinamento é para cada um. Porque nós sabemos que a evolução, ela se dá de uma forma muito solitária. A evolução é cada um por si, Deus para todos. Eu não posso evoluir por você e nem você evoluir por mim. Cada um agora tem que enfrentar seus próprios problemas, seus defeitos e realizar essa batalha, essa luta íntima. A pandemia, ela é geral, mas ela traz um aprendizado único e exclusivo para você, para mim. Não adianta você querer aprender, achar que o que o outro aprendeu vai servir para você. Às vezes reflete alguma coisa que você pode aprender, mas cada um extrai um aprendizado único. Naquele momento especial que você está vivenciando, você precisa se questionar e extrair esse aprendizado. Para a nossa lição de hoje, para a gente encerrar, que nós despertos para essa realidade, nós espíritas,
quando a gente sai à rua e vê tantos irmãos que nos parece que não estão ainda despertos para essa realidade, que a gente não possa julgá-los, assim como Emmanuel veio trazer essa lição para nós aqui hoje. São irmãos em prova, como nós também. Irmãos que se encontram numa faixa de evolução diferente da nossa. E olha que nós não estamos dizendo que nem é mais nem menos, nós não sabemos. Mas respeitando a condição de cada um. Se ele está ainda naquele momento desagregado com a situação que hoje clama por solidariedade, o que há de se fazer, não é mesmo? O que há de se fazer? Nós temos que ter, então, essa isenção de julgamentos. Nós temos que ser isentos de julgamentos. Olhar os nossos irmãos e simplesmente, não é mesmo? Se nós tivermos acesso a ele e oportunidade para uma orientação, muito bem. Se não, como Emmanuel nos orientou, cala e ora por eles. Cala e ora por eles. E assim, nós agradecemos a oportunidade do aprendizado, a convivência fraterna com todos os nossos irmãos, se dispuseram a comparecer nesse ambiente online, para que a gente possa fortalecer os nossos laços espirituais, pedindo já escusas, pelo tempo que nós excedemos hoje, mas que com os pensamentos então elevados ao nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, por mais essa oportunidade que tivemos aqui de realizar esse estudo, agradecidos, nós pedimos a sua permissão, Mestre amado Jesus, e damos por encerrado os nossos estudos dessa noite de hoje. Fiquem todos com Deus, na paz de Jesus.